Evas, formadas para edificar. Gênesis capítulo 4, versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor: Adão tornou a ter relações com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Oremos. Senhor, obrigado pela tua presença neste lugar. Tu sabes que tu não precisas de mim, muito menos necessita, mas eu sei que tu contas também comigo. Tu sabes que o meu compromisso não é apenas pregar a verdade, mas tu sabes que eu anelo a cada dia mais andar na verdade. Esse é o nosso prazer. Eis a tua igreja, a tua noiva, que desejas ouvir não voz de homem, não a minha voz, mas a tua voz. A tua palavra fora estabelecida no céu e compartilhada por graça entre nós. Fala conosco e que tudo seja para a glória do teu nome. A ti oramos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Geralmente, quando nós expomos ou buscamos lições preciosas de mulheres, a gente tem um celeiro na Bíblia, né, meu amigo pastor? Nós temos Ana, nós temos Esther, nós temos Rebeca, nós temos Raquel, nós temos Maria. É uma gama de mulheres exemplares. Porém, pelo mérito de Cristo, poder da graça, iluminação do Espírito Santo, quero trazer uma palavra hoje sobre Eva. Talvez nós temos ouvido pouco, eu mesmo nunca falei sobre Eva, pregando sobre Eva. Talvez isso seja por dois motivos. O primeiro, por causa do seu pecado. Segundo, por causa da ausência da sua fala no próprio livro do Gênesis e também no decorrer da Bíblia. Eva, porém, é uma mãe como muitas outras. Tinha casa para arrumar, acordava descabelada, obteve vitórias, obteve fracassos. Porém, Deus substituiu, repita comigo, substituiu os traumas e os fracassos daquela mulher através de um novo tempo. Eu sei que você ouviu, permita-me replicar. Deus substituiu os fracassos e os traumas de Eva, estabelecendo um novo tempo. E como a palavra de Deus não volta vazia, eu creio que Deus vai estabelecer muito novo tempo para muita gente aqui nesta noite. Quem receba, diga glória a Deus. Mas para que eu seja fiel àquilo que Deus me confiou nesta noite, a gente precisa voltar uns 3 capítulos. Porque no Gênesis, no capítulo 1, Deus cria os céus, a terra e tudo que nela se contém. Em Gênesis capítulo 2, Deus forma os representantes da raça humana. Deus forma Adão e Deus forma a Eva. Em Gênesis no capítulo 3, antes do capítulo 3, na verdade, Deus estabelece um lugar para que eles pudessem habitar, o jardim do Éden. Observe que o autor sagrado está querendo nos colocar assentados
para ouvir o grande mestre Espírito Santo a nos ensinar. O centro do capítulo 1 é Deus. A centralidade do capítulo 2 é Deus. Evangelista Ramon, a centralidade do capítulo 3 é Deus. E aí parece que eu ouço novamente, Evangelista Júnior, o Espírito Santo nos colocando assentado para dizer: coloque os seus olhos em Deus. O ano de 2024 passou e o centro deveria ser Deus. Ano de 2025, já estamos no meado de 2025. Daqui a pouco é Natal, nós vamos ouvir as musiquinhas. Mas Deus está nos dizendo: coloque os olhos em mim, coloque a sua fé em mim. Quem disse isso não é apenas o pastor Oséias, é o ensino bíblico. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 12, a Bíblia vai dizer que Josafá vai dizer para o Senhor: Senhor, vem contra nós uma grande multidão, de forma que não há força em nós. E tem mais, Senhor, nós não sabemos o que fazer, porém, oh meu Deus, os nossos olhos estão postos em Ti. O salmista no Salmo 121 vai dizer: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. E parece que eu ouço alguém dizendo: você está elevando os olhos aos montes porque a tua casa está tudo bem. Ele vai dizer: mentira. E parece que alguém fala o seguinte: você está elevando os olhos aos montes porque os seus filhos estão estudando nas melhores escolas. E ele vai dizer: é mentira. Parece que você vai elevar os olhos aos montes porque as suas finanças vai tudo bem, em vento em popa. E ele vai dizer: mentira. Então por que você está elevando os seus olhos aos montes? Porque eu tenho um socorro, vem do Senhor. Eu tenho uma palavra para poder dizer para a sua vida e para a sua casa nesta noite. Esse ano é 2025, independente dos prognósticos políticos, independente da atitude do governo, existe ainda um socorro para o povo de Deus, e esse socorro ainda vem do Senhor. Ainda vem do Senhor. Deus gosta que dependamos dEle. Ainda vem do Senhor. Eu me recordo, porque Deus é especialista em socorrer-nos. 2 anos atrás, eu estava indo o Espírito Santo e saí de carro à noite. Não tive oportunidade de dormir muito durante o dia. E de repente, não tinha como parar, não tinha como estacionar. Escuridão de um lado, escuridão do outro. Se eu parasse ali, com certeza seria assaltado ou viria um carro e bateria. E aí, assim, questão de segundos, eu cochilei no volante. E foi muito rápido, presbítero Wallace. E daqui a pouco eu ouvi: Oséias, acorda. E eu acordei assim, e assustado, e puxei o volante e buzinei. Irmãos, meu carro ia pegar uma família de cheio na esquerda. Eles nem viram o que aconteceu, mas ainda existe um socorro que vem do Senhor, que preservou a minha vida, preservou aquela família, porque ainda há um socorro para crente. Deus decide agora se revelar. Ele vai se mostrar com poder, Ele vai se mostrar com sabedoria, como um Deus de cuidado. E aí Ele vai utilizar uma linguagem no capítulo 1, no capítulo 2 e antes do capítulo 3. Deus se revela no capítulo 1 como Criador. No capítulo 2, versículo 8, Ele vai se revelar como agricultor. E Deus plantou um jardim, linguagem de agricultor. Capítulo 1, e Deus criou, linguagem de criador. Mas no capítulo 2, isso é coisa de pregador, Deus vai se revelar como oleiro. E Deus formou. Oh meu Deus. No capítulo 1 ele diz ordem. Ele diz uma palavra de ordem. E haja, e as coisas acontecem. No capítulo 2, versículo 8, ele vai dizer: e ele
plantou, a linguagem de agricultor, mas para poder falar comigo, para poder falar contigo, para poder tratar com a minha vida, para poder tratar com a sua vida, para poder tratar com a minha família, para poder tratar com a sua família, Deus decidiu colocar as mãos. Senhor, o Senhor está querendo que eu vá na casa desse homem Saulo? Sim, Ananias, vá lá. Senhor, mas esse homem é matador. Senhor, mas esse homem tem causado uma ruaça. Esse homem tem perseguido o teu povo. Sim, Ananias, mas ele não é nada mais disso. Ele não é mais matador, ele não é mais assassino, ele não é mais arruaçador. Então o que ele é, Senhor? Ele é um vaso, eu coloquei as mãos nele. Eu não sei você, mas eu só estou de pé, a minha família só está de pé, a minha casa só está de pé, as minhas finanças só estão de pé, a minha esposa só estão de pé, a igreja DEC só estão de pé, porque Ele decide colocar as mãos em nós. Eu sei que a gente vive numa era de mídia e a gente vê nas redes sociais: olha como eu era, olha como eu estou, era eu antes, olha eu depois, olha o que eu conquistei, olha como eu estou melhor. Mas a minha vida e a minha casa ainda está de pé, porque Ele decidiu colocar as mãos. Deus coloca as mãos, forma Adão. Deus coloca as mãos e forma Eva. Ele forma Adão e dá um nome: ser humano, Adão. Ele coloca as mãos e forma Eva, edificadora. Deus coloca as mãos e forma o homem, e forma a mulher, forma o ser humano, mas com a participação essencial de uma mulher, para poder edificar. Por ter sido criado primeiro, Deus coloca ele com uma responsabilidade de liderar. Ele vai ser o líder, ele vai ser o provedor espiritual, material, ele vai ser o protagonista da casa. Isso não quer dizer que a mulher não teria e não tem uma participação essencial, porque um lar só é edificado se tiver as mãos de uma mulher. Eu sei que é muito bom estar dentro de uma escola, mas eu sei também que não existe nada melhor do que ver mulheres encenando, trabalhando. No evento aqui na DEC, eu consigo ver, aquilo lá tem mão da pastora Adriana, aquilo lá tem as mãos da pastora Rita, aquilo lá tem mãos das Déboras. Permita-me mais uma vez enfatizar o que eu estou propondo nesta noite. A igreja não seria a igreja se não tivesse as mãos da edificadora. As faculdades não seriam faculdades se não tivesse as mãos de uma edificadora. Os nossos lares seriam péssimos lugares para morar se não tivesse as mãos da edificadora. E dê uma salva de palmas para as mulheres nesta noite, porque louvado seja Deus pela vida das mulheres. A minha casa seria o pior ambiente para eu morar se lá não tivesse a minha esposa. É ela. E agora, nesse cenário, 3 momentos muito importantes. No cenário do jardim, vai desenrolar 3 momentos de comunicação. O primeiro, encabeçado por Deus. O segundo, encabeçado pela serpente. O terceiro, encabeçado por Eva. Deus vai dizer: de toda árvore que há no jardim, vocês podem comer livremente. A serpente vai entrar e ela vai perguntar para Eva: é verdade que Deus disse? Não comam do fruto de nenhum
uma árvore do jardim? Aí Eva vai dizer: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer. Observe que na fala de Deus tem uma ordem, 3 pontos importantes: Deus, jardim e comida. Na fala da serpente, 3 elementos: Deus, jardim, comida. Na fala de Eva, 3 elementos: fruto, jardim, comida. E lá no quarto, lá no último, Deus. Na comunicação de Deus, Deus, jardim e comida. Na comunicação da serpente, Deus, comida e jardim. Na comunicação de Eva, fruto, comida e jardim. Eu não sei se você pôde perceber que Deus estabelece um foco a ser seguido, um foco a ser obedecido. Ele se estabelece como foco, como prioridade. Ele está dizendo para Eva: vocês querem vencer? Vocês querem ter um lar vencedor? O foco sou eu. Eu sou o foco. A serpente tenta distorcer, porque o diabo é assim. Ele tenta distorcer a verdade de Deus para te dilubriar. Mas Eva coloca Deus lá para o final. E todas as vezes que colocamos Deus lá para o final, estamos sujeitos a sermos derrotados. Você se lembra de Ana? Enquanto ela estabeleceu como prioridade tomar café, pegar e cuidar do seu marido, chorar as suas dores e depois se lembrar de Deus, ela ficou sofrendo, ela ficou decepcionada. Ela quer mostrar para Penina que ela era amada, que ela podia gerar, mas a partir do momento que ela muda o foco e ela estabelece como prioridade, e ela ora ao Senhor, e ela chora, e ela busca a face do Senhor, ela tem a percepção de fazer uma oração alinhada à vontade de Deus. Alinhada à vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus? Olha o contexto. Deus estava precisando de um sacerdote. Deus estava precisando de um profeta. Deus estava precisando de alguém que trabalhasse no tabernáculo. E Ana não estava percebendo. Mas a partir do momento que ela coloca Deus em prioridade, ela consegue orar, entenda isso, alinhada à vontade de Deus. E quando ela consegue orar alinhada à vontade de Deus, ela consegue falar para Deus o que iria fazer. E aí Deus, eu vejo Deus olhando do alto dos céus, dizendo: agora a tua vitória está liberada. E Ana foi para casa, relacionou com seu marido e nasceu Samuel. Eu quero te dizer que o fruto é uma consequência do relacionamento. Enquanto Eva está com foco no fruto, ela perdeu a visão, saiu da régua de Deus e caiu. Mas Deus está nos convidando aqui nesta noite eu sei que você tem muita demanda, eu sei que você tem muito compromisso, eu sei que você tem muitas dores, muitas guerras para vencer, muitas guerras para lutar, mas a prioridade, diz a palavra de Deus, ainda é o Senhor. Ainda é Deus. Ainda é Deus. Não é falar sobre mim, é contar uma experiência para alimentar a sua fé.
Eu sempre fui muito envolvido com a obra de Deus. Meu pai era pastor de igreja, e desde que eu me entendo por gente, 10, 11 anos, meu pai falava: vai lá limpar a igreja para o papai. E eu pegava a vassoura, e quantas vezes, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 anos, limpando a casa do Senhor. Quantas vezes eu derramei lágrimas naqueles bancos de uma pequena congregação, nunca teve mais do que 40 membros. Quantas vezes eu limpei o banheiro, quantas vezes eu limpei os instrumentos, quantas vezes eu plantei, eu semeei, não sabia, mas estava se envolvendo com a obra do Senhor, se envolvendo com o reino de Deus. Mas Deus não deixa de fazer frutificar todos quantos se envolvem com o seu reino, todos quantos se priorizam a sua obra. Sabe que até hoje eu colho frutos daqueles bancos que eu limpei? Sabe que até hoje, de vez em quando, Deus fala: olha, isso está acontecendo na sua vida por causa daquele banco, por causa daquele banheiro. Um dia desse eu tinha pagado no hotel, viajei para um lugar um pouquinho caro, e aí na segunda vez, a presidente da convenção, da nossa convenção no Espírito Santo, falou comigo: pastor, paga o hotel não, fica aqui em casa, fica na casa do papai, para você economizar. E eu: amém, irmã Shirley, amém, glória a Deus, a senhora vai estar abençoando muito a minha vida. E fiquei ali hospedado, e daqui a pouco, eu hospedado na casa daquele pastor Pestana, uma experiência de vida extraordinária, militar, marinheiro. E aí, quando eu estou na casa do pastor Pestana, eu recebo um telefonema de um pastor que hoje é amigo meu, o pastor Benhu. Ele falou: pastor, o senhor vai dormir na casa do pastor Pestana? Só hoje, tá? Amanhã o senhor vem aqui para casa, porque eu tenho separado aqui para o Senhor um quartinho de profetas. Você não deu glória porque não foi contigo. E Deus falou: você lembra os bancos que você limpou? Você lembra os banheiros que você limpou? Então entenda que o fruto é relacionamento, resultado de relacionamento com Deus. Os frutos não é o foco primeiro, o foco é Deus. Deus está falando com pessoas, Deus está falando com mães aqui nesta noite. O foco sou eu. O seu trabalho, o seu serviço, os dias que vocês passam ajoelhadas orando pela igreja. Senhor, abençoa o pastor Ziel, abençoa a nossa igreja, abençoa o Ministério Carinho. Vocês estão semeando, e esses frutos virão. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E aí o cenário agora é de guerra espiritual, porque o que está em jogo é eles permanecerem no jardim. O grande desafio era esse, de Eva permanecer no jardim. E jardim fala de intimidade, por isso era uma guerra espiritual. Ezequiel capítulo 28, jardim de Deus, quem estava? Querubim ungido. Enquanto ele está no jardim, ele tem autoridade. Enquanto ele está no jardim, ele tem poder. Enquanto ele está no jardim, ele tem sabedoria.
depois que ele é expulso do jardim, ele torna-se Satanás, passa a ser um opositor com uma finalidade: matar, roubar e destruir. Por quê? Foi expulso do jardim. Jardim é intimidade. E aí esse jardim, no céu, na eternidade, jardim de Deus, Deus como estivesse falando, já que o querubim desprezou essa intimidade, eu vou colocar essa intimidade acessível à raça humana. E aí eu falo do capítulo 2, versículo 8, diz a Bíblia não diz que Deus criou um jardim, mas que Deus plantou um jardim. Deus traz a dimensão do céu, pastor Adriano, para a terra, Gustavo. Deus traz aquele ambiente de intimidade, para que nós, meu amigo, pudéssemos desfrutar da sua presença. Por isso é uma guerra espiritual. A guerra espiritual é para permanecermos no jardim. A grande guerra espiritual não é entrarmos, é permanecermos no jardim. E aí Deus planta. E aí Eva precisa de sabedoria. Porque ela está no jardim, precisa permanecer no jardim, mas precisa de sabedoria para lidar com a segunda questão: comida, o fruto. Eu sei que todo crente nasce com um dom de comer. Eu sei. Crente come com força. Crente come bem, irmãos. Quer ver? Quando pensamos em café amargo, alguns chamam café espiritual. E a gente sabe que lá vai ter me ajuda, comida. Aniversário do pastor e a gente lembra de... Repita, me ajuda, comida. Reuniões de obreiro, a gente pensa em... Ainda mais aqui na DEC, que o pessoal cozinha pra caramba. A gente associa tudo à comida. Mas entenda que essa palavra é uma palavra revelada. Nem sempre é o momento de comer. Há o tempo de comer e o tempo de se abster da comida. Porque você está numa guerra, entenda. E a guerra não se vence com comida. Guerra se vence se abstendo da comida. Já teve alguém que entendeu? Guerra se vence em jejum, irmã. Guerra se vence se você se abstendo da comida. Do Crônicas, capítulo 20, versículo 3. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor e proclamou um jejum. Mateus capítulo 4, versículo 1 e 2. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo e depois de jejuar 40 dias e 40 noites. Atos capítulo 13, versículo 1. E havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Nídia, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes o tetrarca, e Saulo, enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando. Com muito respeito, irmã, coloca corrente nessa geladeira. Com muito respeito, querida irmã, coloca cadeado nesse armário. Com muito respeito, irmã, você está numa guerra espiritual, e guerra espiritual se vence com abstinência de comida. Deus está trazendo uma revelação para a sua casa nesta noite. Você não vai conseguir vencer essa guerra se você não tirar um momento para se abster da comida. E eu fui um dia desse tentar imitar Jesus. Eu falei, será que isso é possível? Fazer jejum de 40 dias? Não é que eu consegui fazer? Não é que a gente consegue? Não é que é possível?
Eu sei que você quer vitória para sua casa. Eu sei que você precisa de uma libertação para o seu marido. Eu sei que você precisa de uma libertação para sua filha. Você está orando 1, 5, 10 anos. E Deus está trazendo uma revelação. E hoje, por graça e misericórdia, para a sua vida. É tempo de jejum. Não é tempo de festa. Hoje celebramos uma festa. Mas há momentos que é tempo de jejum. E aí essa guerra, infelizmente, eu caminho para o final, Eva perdeu. Perdeu. Porque não soube lidar com a comida. Perdeu a batalha. Perdeu a guerra. E aí Deus pisa no jardim. E Ele pisa no jardim para poder procurar o casal, para poder fazer aquilo que Ele fazia todos os dias. Só que quando Ele pisa no jardim, Ele não os encontra. Porque Deus não encontrou? Porque eles não estavam na rota de Deus. Deus vinha todos os dias. Deus pisava no jardim todos os dias. Mas naquele dia eles não estavam na rota de Deus. Eu preciso que você entenda que às vezes Deus tem uma rota. E vai ser muito bom se você estiver nela. Eu disse esses dias, vou replicar nesta noite. Um dia Asaf compôs uma canção para a dedicação do templo ao Senhor. E lá vai Asaf e fala: e aí, pessoal dos símbolos sonoros, está tudo afinado? Pessoal, está tudo afinado. E aí, pessoal da harpa, está tudo afinado? Afinadíssimo, Asaf. Pessoal aí do naipe da lira, tudo afinado? Afinado. Pessoal dos cantores, está afinado? Soprano, contralto, tenor, todo mundo afinado? Está afinado. Preparação. Eu imagino Asaf, Azane, Asaf daqui é Azane. Eu imagino a Zane falando: pessoal, no 3, tá? 1, 2, 3. E quando foi tocar, a glória de Deus desceu no templo. Naquele dia a rota de Deus foi dentro daquele templo. De forma que quem estava dentro não conseguia sair. E quem tentava entrar falou: perdi o culto, só amanhã. Deus teve uma rota, entrou aqui do dentro. Quem está dentro não consegue sair. Quem está de fora não consegue entrar. Porque naquele dia Deus tinha uma rota. Eu não sei quando vai ser a rota que Deus vai passar dentro da sua casa para libertar o seu marido, mas se você permanecer na posição, qualquer dia desse, porque os de repente de Deus acontecem em dia comum, pode estar dentro da sua casa. Jesus está passando. O cego era costume dele clamar: oh, Mateus, me ajude com uma esmola. Felipe, me ajuda com uma esmola. Ô seu José, me ajuda com uma esmola. Fulano, ciclano, me ajuda com uma esmola. Eu estou cego, mas estou gritando nomes a ermo, aleatório. Me ajudem com uma esmola. Mas em determinado dia, Jesus tinha uma rota. E quando Jesus estava passando, ele percebeu. E ele entendeu que aquele dia era o dia dele. Ele pôde dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Naquele dia Jesus teve uma rota. E agora é final mesmo, irmão. Fecharam a porta, erraram, perderam a guerra, infelizmente. Foram perdoados. Mas do lado de fora, eles não conseguiam voltar para o jardim. E aí eles vão seguir as suas vidas. E alguém
Provavelmente os encontrou e falou: olha, vão viver a vida de vocês, recomecem a vida de vocês, já estão fora do jardim mesmo. E a Bíblia vai dizer que Adão vai se relacionar com Eva e ela vai ter um filho. E nasceu Caim, nasceu Abel. E alguém falou: Eva, ô mãe da raça humana, agora é a sua vez. Agora vai ser a vez de você dar a volta por cima. Agora vai ser a vez de você transpor esses obstáculos. Agora vai ser a vez de você ser curada desses traumas. Só que não. Você conhece a história, Caim mata Abel. E agora, como se não bastasse Abel morrer, a Bíblia diz que Caim fugiu da face do Senhor. Houve vitória? Derrota. Mas aqui no capítulo 4, coloca por gentileza, capítulo 4, versículo 25. Só a primeira parte. Adão tornou a ter relações com sua mulher. Vamos ler isso? 1, 2, 3. Só a primeira parte. Adão. Só a primeira parte até o tornou. Adão. 3 vezes. Adão. De novo. Adão. Adão. Eles falaram: vamos tentar de novo. Na primeira vez não deu certo, na segunda vez não deu certo, mas vamos tentar de novo. Na primeira vez quebramos a cara, na primeira vez a vitória não veio, na primeira vez a cura não veio, na primeira vez o casamento não foi muito como deveria, como planejado. Houve divórcio, houve separação, houve um trauma, houve uma frustração. Mas Eva, a mãe da humanidade, da raça humana, está nos dizendo nesta noite: tenta de novo. Pastor, eu fiz aquele concurso, aquela prova, não passei. Tenta de novo. Fiz o pré-vestibular, primeira vez, segunda vez, terceira vez. Tenta de novo. Eu tentei me reerguer-me financeiramente uma vez, segunda vez, terceira vez. Tenta de novo. Vai mais uma vez. Eu sei que o ambiente nesta noite é um ambiente de cura interior, de cura emocional. Deus me falou isso. Então, para não ser repetitivo, eu falo pela última vez. Tenta. Tenta. Pastor, namorei 3 anos, 4 anos. Quando eu ia me aprontar para o casamento, fiquei noiva, descobri uma traição. E aí? Tenta. Tenta de novo. Vai que seja dessa vez. Vai que Deus estenda as mãos. E Deus estendeu as mãos de uma tal forma que agora, versículo 25, olha o que diz o versículo 25, 4, 25. Deus me concedeu outro descendente, em lugar de Abel. Lá no início, Adão tornou a ter relações com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de... Sabe o que é Sete? Substituto. Fora do jardim, Abel morreu, Caim se desviou. Aí Deus fala:
Eva, por vocês terem tentado de novo, eu vou dar para vocês um substituto. Feche os seus olhos. A Bíblia vai dizer que a bênção de Deus foi tão grande que por conta desse nascimento nasceu uma criança, o filho de Sete. E a partir daquele tempo que Deus estabeleceu, nunca tinha havido culto. Nunca o nome do Senhor tinha sido invocado na terra. Mas a partir daquele momento, coloca aí 4:26, Gênesis 4:26. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Quero liberar uma palavra de Deus para a sua casa. A substituição de Deus para a sua casa vai ser motivo de culto. Posso ser profeta para a sua vida nesta noite? Prepara o culto de ação de graça. Vai haver motivo de culto. Vai haver motivo de culto. Haverá motivo de culto. E cantar Sébia, por causa do substituto de Deus. Feche os olhos. Pastor Adriano, por gentileza. Nosso amado pastor fará essa oração por nós nesta noite. Pai querido,